Eu queria colocar para vocês também uma outra notícia importante para que vocês pudessem comentar, que hoje o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, falou sobre o recuo no acesso ao crédito e os impactos à economia do país. Foi durante uma entrevista transmitida pela internet à Esfera Brasil, organização que reúne empresários. O tema reforçou a discussão sobre o arcabouço fiscal, o conjunto de regras que substitui o antigo regime de teto de gastos. Vamos ver. Segundo Roberto Campos Neto, no primeiro ano da pandemia, o crédito cresceu 23% e nos anos seguintes, entre 15% e 16%. A estimativa agora é de que o crescimento fique entre 7% e 8%, o que, de acordo com o presidente do Banco Central, representa um percentual superior à expectativa entre países emergentes. Ele comentou o papel da taxa de juros nesse cenário e as medidas do governo para evitar o descontrole das contas públicas. É importante a gente entender que o Banco Central determina a taxa de juros de um dia e que todos os outros prazos quem determinam são os investidores e empresas que emprestam dinheiro para o governo. E quando tem uma percepção que o risco aumenta, a taxa aumenta. E que a gente tem episódios na história do Brasil onde nós caímos a Selic e o crédito desacelerou. Se a gente pegar os anos de 11, 12, 13 e 14, a gente teve uma história onde a Selic caiu, existia uma percepção até inicial de que a Selic deveria cair, porque tinha aí uma crise internacional incipiente. Quando se deu conta que, de fato, não era o melhor movimento a ser feito, se insistiu no movimento com perda de credibilidade. Quando a gente pega os dados naquele momento, o crédito caiu, desacelerou em todos os momentos, até quando teve que voltar a subir os juros em 2000, já no final do ciclo. E aí, quando a gente pega os anos de 2014 e 2015, você teve uma contração nominal, uma queda nominal de crédito, que foi a primeira vez na história. Então, assim, a Selic ela é importante, mas o que a gente faz para se propagar através da curva, para que, de fato, gere uma situação de crédito farto e amplo e sustentável para todos, precisa ter credibilidade. Então, é importante construir essa credibilidade. Por isso que o arcabouço fiscal é um tema importante, por isso que eu estou aqui explicando e a gente explicar o que a gente está fazendo é importante, porque nenhum banco central quer ter juros altos, a gente quer cair os juros. É óbvio que a gente quer trabalhar com juros baixos, mas a gente tem que olhar o que é sustentável para frente. E, às vezes, eu estou repetindo essa frase, que ela é muito importante, que é o custo de combater a inflação é muito alto. E é sentido muito a curto prazo. O custo de não combater é muito mais alto e ele é muito mais nocivo e muito mais perene. A gente olha para frente, a gente entende, né, que os juros altos causa, né, esses impactos na parte produtiva e a gente tenta suavizar o máximo possível, porque o nosso trabalho é fazer isso, né, na forma que cause o mínimo de dano possível à economia. Daluz, a oferta de crédito talvez seja o principal problema aí para as próximas safras, para os próximos anos, né? Como é que o produtor tem que lidar diante desse cenário? Bom, eu separaria, Petrin, a questão do agro e a questão do crédito como um todo, porque o agro está prejudicado por outros problemas também. Em primeiro lugar, eu concordo com o que disse o presidente do Banco Central, que é um economista como eu, e que aprendeu com os livros que o presidente da República acha que devem ser mudados, né? Os juros, eles não são causa, juros são consequência. E eu me lembro bem desse período que se baixou a Selic artificialmente, o mercado começou a praticar? IPCA mais um enorme de um prêmio. Todo mundo sabia que o IPCA ia aumentar, ou seja, vai pagar mais caro ainda as pessoas se nós tentarmos burlar as regras e as leis econômicas. Quanto ao produtor rural, para nós termos uma ideia, o Plano Safra, tá? Plano Safra, as rubricas de custeio para demais produtores e custeio para a Pronaf já estão em mais de 80% tomadas em fevereiro. E o dado está em fevereiro, nós não temos atualização ainda. Investimentos já passou de 90%. E olha que esse orçamento tem que ir até dezembro. Ou seja, nós estamos com uma escassez de crédito do Plano Safra muito grande. O próximo Plano Safra, se o governo não alterar o orçamento, será um cheque sem fundo, que não haverá recursos. Em fevereiro, nós já estamos com quase 90% de todo o recurso tomado. E o pessoal tem se socorrido no mercado de capitais. Por isso que tem crescido tanto os CRAs, os FIAGROS, as operações com CPRs. Isso nós já temos mais de 700 bilhões de reais emitidos neste momento
em todas essas modalidades de crédito privado, porque o crédito controlado, ele está muito escasso. Perfeito. Daúde, você acredita que o arcabouço fiscal que deve ser apresentado na próxima semana convencerá o Banco Central a baixar a taxa de juros já na próxima reunião do Copom, no começo de maio? Não, não, não. O presidente do Banco Central, ele deixou bem claro que a taxa de juros vai depender muito da credibilidade. Ora, Petri, o Japão, vamos citar aqui, que todos falam, tem mais de 300%, em torno de 300% da dívida em relação ao PIB. E a taxa de juros lá ficou por décadas negativa. Os Estados Unidos têm uma dívida em relação ao PIB também muito alta. Então, o problema não está na taxa de juros, o problema não está na dívida, o problema está na taxa de juros. E a taxa de juros depende de credibilidade. Agora, qual é a credibilidade que nós temos que ter? É um Congresso que põe, né, que senta na cadeira e está preocupado em resolver essas questões fiscais, um governo que não fica dizendo por aí que o Banco Central está errado, que o Banco Central é do governo passado, que é um absurdo essa taxa de juros, porque a taxa de juros ela é credibilidade. Se você baixar a Selic para zero, Sim. a taxa de juros não vai cair tanto, porque você só tem de inadimplência, você tem de custo fiscal, você tem de custo de captação, custo do banco, você tem um sistema podre que leva a taxa a isso. Então, o que nós precisamos? De credibilidade. E quem faz a credibilidade, quem faz a gestão das expectativas para trazer para o presente, como o presidente falou, a taxa de juros quem faz é o mercado, porque o mercado não está vendo lá na frente uma gestão das expectativas convincente e factível. Então, portanto, eu acho que o governo tem que entender. O governo não entendeu até agora o seu papel na economia. A hora que ele entender e começar a mostrar o caminho, e o Congresso parar de ficar no TikTok, no WhatsApp e no Instagram e passar a melhorar o entendimento dos problemas do Brasil, eu tenho certeza que o Brasil vai explodir no seu crescimento. Perfeito. É um país que tem tudo para crescer e tudo para chegar lá, mas, infelizmente, com essa mediocridade que a gente vê no Executivo e no Legislativo, vai ser muito difícil. Obrigado, Daúde. Boa noite. Até amanhã. Até amanhã. Daluz, quer encerrar para a gente rapidinho fechar o assunto? Não, eu só quero concordar com o que disse o Daúde. Não existe mágica em economia, não existe almoço grátis, não existe maldade ou bondade, existe realidade. Se o governo quer, de fato, baixar a taxa de juros, feche seus gastos. Tivemos o pior fevereiro em 26 anos em termos de déficit. Assim, fica difícil baixar juros. Obrigado, Daluz. Boa noite para você. Até uma próxima. Boa noite. Valeu.